Hoje eu vou falar sobre Portugal, crise e dependência. Portugal teve como acordos comerciais com a Inglaterra, teve exportações de produtos brasileiros, Tratado de Mutton, que foi redução fiscal para os produtos ingleses, o não desenvolvimento de uma estrutura manufatureira e o declínio do ciclo do açúcar, que foi Portugal, ele passou a investir na busca de metais. Hoje eu vou falar sobre crise e dependência de Portugal. Desde o fim do século XVII, se tornava cada vez mais dependente da economia do governo inglês. Parte substancial de seus recursos estava ligado ao comércio dos produtos do Brasil, reexportando para outros mercados, após passar por a sua alfândega. Compravam, em contrapartida, muitos manufaturados ingleses. Vou falar também sobre a mineração, economia e sociedade, que teve como início, teve sua entrada, que foi expedições para o interior do país, também teve as lavras, que eram as empresas de extração de ouro, teve também o ouro em pó, que facilitava o contrabando, teve também o setor de abastecimento, teve a ocupação do interior, a mudança de capital, aumento de população, desenvolvimento da pecuária e também teve aumento da imigração. E também teve o distrito diamantino, que eram os contratadores. Mineração, economia e sociedade. Com a chegada dos portugueses das terras brasileiras, expedições oficiais chamadas entradas foram organizadas. Elas partiram dos núcleos litorâneos para o interior. A procura não se sabe ao certo nem a data, nem o descobridor do ouro no interior do Brasil. Atribui-se ao paulista Antônio Rodrigues Arzão a descoberta da primeira grande mina na região de Minas Gerais, em 1694. Além da busca pelo ouro, havia também a mineração de diamantes. Foi o fato que ocorreu em Arraial do Tijuco, na atual Diamantina, em Mato Grosso, a partir de 1729. A exemplo do ouro, Portugal também controlava a exploração de diamantes, exigindo o quinto por meio da Intendência dos Diamantes. As primeiras minas de ouro foram descobertas pelos bandeirantes no final do século XVII, no atual estado de Minas Gerais. Eu vou falar sobre a exploração das minas. A notícia da descoberta das primeiras minas de ouro se espalhou pelas diversas regiões da colônia, chegando a Portugal e daí para o restante da Europa. Com isso, milhares de pessoas migraram para a região, vindas não só de outras regiões brasileiras, mas também da metrópole europeia. Não era difícil distinguir na população quem era paulista e quem era estrangeiro. Grande parte desses paulistas era de mamelucos e falava mais o tupi que o português. Já os estrangeiros ou forasteiros, chamados de forma pejorativa pelos paulistas de emboabas, referindo-se a uma espécie de ave que habitava a região, eram majoritariamente portugueses que logo passaram a ser comerciantes na região. Exploração das minas. Nos primeiros tempos do extrativismo mineral brasileiro, predominaram as unidades maiores de exploração do ouro. Empresários com grandes recursos e numerosas quantidades de trabalhadores escravos, as lavras se dedicavam a encontrar metais e se deslocavam de acordo com as descobertas de novas jazidas. É um movimento de reação à política fiscal de Portugal. Em 1720, as autoridades proíbem a circulação do ouro em pó. O minério passa a ser negociado apenas depois de sair das casas de fundição sob o controle português. O ouro é fundido, selado e quintado. Ele é descontado 1/5 ou 20% do seu peso para pagamento de impostos à coroa. Em 1750, a coroa portuguesa passou a exigir que a capitania das Gerais pagasse anualmente uma cota em ouro. Esse sistema de cobrança foi denominada finta. Com o tempo, esse valor a ser pago foi subindo, foi aumentando, enquanto que as minas iam se esgotando, o que em algum momento fez com que
a quantia certa a ser paga não fosse alcançada, o que irritou os ricos, os poderosos. Assim. Irritou tanto que em 1763 o ministro Marquês de Pombal estabeleceu derrama, que seria a cobrança desses impostos usando a extrema violência sobre os mineradores, o que obviamente gerou muita revolta na população geral da época. O abastecimento dessas cidades dependiam principalmente dos tropeiros, que alimentos e outros produtos, os boiadeiros, que era o gado para o transporte do ouro, e os comboleiros, que eram com os escravos, vindos de vários locais, sul e nordeste, também foram responsáveis pela criação das rotas de comércio. O abastecimento da região mineradora. No século XVIII, foi criado um setor de abastecimento escravista, que ao ouro se articulava e se manteve ativo, mesmo após o declínio dessa mineração, ocorrendo assim o aumento da população, representado pela quantidade de escravos adquiridos. Essa concentração de escravos estava vinculada ao setor de alimentos agropastoris, para o mercado interno e não à exportação. Havia, portanto, vida econômica ativa. A sociedade mineradora é bem mais complexa que a sociedade do açúcar, principalmente pela existência de uma numerosa classe urbana formada por pequenos comerciantes, funcionários públicos, profissionais, liberais, elétricos, militares e etc. Na região de Minas Gerais, as vilas cresciam à medida que as áreas se transformavam em um polo de atração populacional. Em 1729, houve as descobertas das jazidas de diamantes no Arraial do Tijuco, na atual Diamantina. Também teve as formas de exploração do diamante, que teve inicialmente a exploração livre com cobrança do quinto, a contratação de arrendamento da área a contratadores que deveriam pagar antecipadamente uma parcela de lucro da coroa, e a real extração, que foi a exploração pela própria coroa diretamente. Em 1929 foram descobertas grandes reservas de diamante numa região conhecida como Arraial do Tijuco, atualmente chamada Diamantina, isso em Minas Gerais. A princípio, o Estado português manteve para a região a mesma estrutura de arrecadação de impostos empregada no restante das regiões mineradoras, organizada e gerida pelos contratadores. A economia mineradora provocou profundas transformações na sociedade colonial brasileira no século XVIII. Dentre elas podem se destacar desenvolvimento de práticas de sonegação e contrabando de ouro na tentativa de evitar as pesadas cargas fiscais. Na minha opinião, o historiador ele beneficia Portugal, dizendo que Portugal evoluiu o Brasil, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Portugal explorou os minérios, os índios e os negros aqui no Brasil. Os portugueses só davam duas opções para os escravos. Ou eles trabalhavam para os portugueses ou eles morriam. Outro fato dos escravos, dos índios e dos negros serem escravizados é porque eles não tinham meio que moral pelos No ponto crítico, a descoberta de diamantes causou grande afluxo de pessoas à região. E com muito contrabando, a coroa decidiu tomar uma decisão. Decidiu controlar o contrabando e organizar a produção. Criou-se o Distrito Diamantino e fez com que apenas contratadores privilegiados fizessem a extração. Expedições oficiais chamadas entradas foram organizadas. Elas partiram dos grupos. O extrativismo mineral brasileiro, eles eram feitos pelos não. Para. Eu tô muito. E aí, Maria, já botei pra gravar já. Já? Fala sobre a sociedade mineradora. Na região de Minas Gerais... A mineradora. Você tá gravando? Tu tá falando e ela tá... Vai! Eu corto
Mineração, economia e sociedade. Vai! Tá. Com a chegada, precisa olhar pra câmera. Olha aqui, olha. Com a chegada dos portugueses às terras brasileiras, expedições chamadas entradas foram organizadas. Elas partiram dos... Na região de Minas Gerais, as vilas cresciam à medida que a população... Nos primeiros tempos do extrativismo brasileiro, as unidades maiores de exploração do ouro... Eu acho que eu escrevi errado. A descoberta, num ponto crítico, a descoberta de diamantes fez com que a região causasse muito afluxo de pessoas. E com muito contrabando, a coroa decidiu tomar uma decisão. Decidiu controlar o contrabando e organizar a produção, criando o distrito diamantino. E fez com que apenas contratadores... Porra, Os portugueses só davam duas... Olha a cara desse idiota. Não, coisa não. Vai. Os portugueses só davam duas opções para os escravos, que eram os índios e os negros. Ou eles faziam o que eles queriam, ou eles morriam. Outra... Não lembro o que eu falo.